Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Udo Seckelman, chefe do departamento de Gambling em Cripto da Bichara e Mota Advogados. Tudo bem, Udo? Como vai? Tudo bem, Ana Maria? Prazer falar com você de novo. Igualmente. Udo, vamos conversar um pouquinho sobre as expectativas que há quanto à regulamentação das apostas esportivas no Brasil, que é um tema sempre em voga, e como será essa legalização de outras verticais de jogos, aproveitando já a pergunta. Perfeito, Ana Maria. Bem, a expectativa é que a regulamentação saia agora no mês de abril, né? O setor todo ficou na expectativa de sair, de ter uma regulamentação da Lei 13.756, dentro dos 4 anos previstos na lei. A regulamentação não ocorreu nesse prazo e, aparentemente, o que vai acontecer agora vai ser a elaboração de um MP, uma medida provisória, que vai alterar alguns aspectos da lei de 2018, que deve sair agora início de abril, e em seguida uma série de portarias que vão regulamentar as diversas questões que devem ser regulamentadas do setor de apostas esportivas de cota fixa. Esse é o cenário em relação à cota fixa. E a sua segunda pergunta, em relação às outras verticais, estamos aguardando também a votação do projeto de lei 442, que no início do ano passado, em 2022, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está aguardando desde então encaminhamento ao Senado Federal para votação. Tá? Isso deve ocorrer em breve também, que é uma PL, basicamente, que visa legalizar outras verticais, tais como cassino físico, cassino online, jogos online em geral, bingo, jogo do bicho, diversos outras verticais de jogos de azar no Brasil. Ok. E quais são os desafios para o Brasil, na sua opinião, para atrair as casas de apostas para o mercado licenciado? Costumo dizer que para a gente conseguir atrair as empresas para o Brasil, a gente precisa criar um terreno fértil para que essas empresas queiram se estabelecer no Brasil, né? Basicamente, se a gente analisar historicamente o que foi essa, entre aspas, guerra do governo brasileiro contra os jogos de azar em geral, nos últimos anos, a gente vê claramente que o Brasil sempre foi contra, sempre buscou proibir e impedir que casas de apostas conseguissem oferecer seus produtos aos brasileiros. Então, a partir do momento que perceberam que o mercado cinza, que eles não conseguiriam combater essa proibição, o governo brasileiro decidiu que, ó, então eu vou pelo menos pegar uma fatia desse bolo, né? Então, assim, se a gente fizer uma regulamentação extremamente voraz no sentido arrecadatório, impostos exorbitantes nas duas pontas, do operador e do apostador, uma taxa de licenciamento alta, e várias outras questões que não beneficiariam a casa de apostas, as casas de apostas simplesmente não vão vir para o Brasil se estabelecer e seguir as regras estabelecidas, né? E vão continuar operando no mercado cinza. Então, respondendo sua pergunta mais diretamente, a gente precisa criar um terreno fértil, então a gente precisa criar uma regulamentação que seja boa para todo mundo, não só para o Estado, mas também para o operador e para os apostadores brasileiros também. Claro, essa sua resposta já mais ou menos responde à minha próxima pergunta, que é o que você acha, né, do valor que será cobrado pelas licenças no Brasil, no caso, 30 milhões de reais. É uma regulamentação apenas para as grandes? Ana Maria, pelo que tem se ouvido no setor, o valor da licença ficaria entre 22 milhões e 200 mil reais a 30 milhões de reais. E, enfim, eu já escrevi artigos sobre isso, dizendo que eu não concordo com uma taxa de licenciamento tão alta assim na entrada, por vários fatores. Primeiro que obviamente, o governo brasileiro está focando nas grandes empresas internacionais, né, que não teriam muita dificuldade de pagar esse valor. Mas, ao mesmo tempo que você estabelece um valor tão alto na entrada, você desestimula algumas casas de apostas a entrarem no mercado licenciado. E estimula, tipo, a contrário senso, estimularia elas a se manterem no mercado cinza, oferecendo apostas para os brasileiros. Então, assim, uma opção por
taxa, por cobrar uma taxa de licenciamento altíssima na entrada, você afasta o operador que quer se estabelecer no Brasil, e você, ao mesmo tempo, desestimula o empreendimento nacional, por exemplo. Se eu sou brasileiro e quero começar uma operação de aposta no Brasil, eu não consigo, porque eu não consigo pagar 30 milhões na entrada. E não só isso, a gente está falando de 30 milhões para a exploração da atividade de aposta esportiva de cota fixa. Então, é apenas uma vertical. Não é 30 milhões para eu explorar várias verticais de jogos de azar e jogo de chance em geral, né? Então, a gente claramente algo que eu diria que é um tiro do pé. Eu acho muito mais benéfico você estabelecer um valor, uma taxa de licenciamento mais baixa nesse momento e tendo em vista os inúmeros benefícios que o governo brasileiro vai ter ao longo dos anos com vários operadores querendo se estabelecer no Brasil, querendo seguir as regras para que tenha um mercado bem regulamentado com regras claras para todo mundo. E que desafios vocês enfrentam no combate ao mercado não licenciado? Esse vai ser o grande desafio na regulamentação, porque assim, quando a gente fala na regulamentação, a gente está falando em basicamente pegar os operadores que estão operando no mercado não licenciado e trazê-los para o mercado licenciado. Obviamente, com uma regulamentação boa e que faça sentido para eles quiserem, para eles queiram se estabelecer no Brasil. A partir do momento que a gente tem um mercado regulamentado e as empresas começam a se estabelecer no Brasil, obviamente, essas empresas com uma licença no Brasil vão exigir benefícios para que consigam operar no Brasil sem competição externa do mercado não licenciado. Tá? Então, assim, o mercado cinza vai continuar existindo. Aí cabe ao Brasil adotar medidas que impeçam o mercado não licenciado de chegar até os apostadores brasileiros. E as formas que isso vão ser adotadas, basicamente, são três as principais, né? O primeiro deles é bloqueio de IPs, né? Então, sites, domínios.com, de aposta esportiva de cota fixa, que não estejam licenciados no Brasil, poderiam, em tese, ser bloqueados no Brasil, em território brasileiro, para que os apostadores brasileiros não tenham acesso a ele. Medida número 2, impedir a publicidade em território brasileiro. Então, naturalmente, apenas casas de apostas com uma licença no Brasil vão poder fazer qualquer tipo de publicidade no Brasil, seja patrocínio de clube de futebol, placa de publicidade, comercial de televisão, ativações, enfim, só as licenciadas serão permitidas. E terceiro, impedir que as instituições de pagamento, os métodos de pagamento, forneçam serviços para empresas não licenciadas, sob pena de receber uma sanção do Banco Central. Então, instituições de pagamento que sejam autorizadas pelo Banco Central, que tenham uma autorização do Banco Central, seriam impedidas de oferecer seus serviços para casas de apostas não licenciadas, senão o Banco Central vai sancionar essas instituições de pagamento. Então, essas são as três medidas que aparentemente vamos ter na nossa regulamentação para impedir que o mercado cinza, que o mercado não licenciado consiga operar no Brasil. Ok. E quanto ao combate à manipulação de resultados, né? Recentemente vocês constituíram a Bradi em parceria com a Entain, Gênios Esportes e Rei do Pitaco. Como é que funciona essa associação? Ana Maria, na verdade, a associação, que naturalmente é sem fins lucrativos, foi basicamente iniciada para ser uma organização colaborativa entre os players do mercado, grandes players do mercado, como a Entain, Genius Sports e Rede Pitaco, que a gente consiga colaborar de alguma forma junto a órgãos reguladores, autoridades federais e estaduais, federações esportivas, clubes, para que a gente consiga proteger a integridade do esporte, né? A gente sabe que a manipulação de resultados é um mal que ocorre no mundo todo, né? Não é porque que o Brasil está legalizando a atividade de aposta esportiva de cota fixa que essa atividade está começando agora. Não, isso aí já existe há décadas, enfim, desde quando isso existe manipulação de resultados. Mas com a globalização, o avanço da internet, etc.,
as manipulações de resultados relacionados a apostas começaram a ficar mais crescentes, né? E o combate a essas atividades são bem difíceis de fazer. Então, a Abradi foi criada basicamente para combater esse tipo de atividade, educar o mercado e de maneira colaborativa com players, serviços de integridade, mostrar como que devem ser implementados as atividades relacionadas à integridade para que a gente consiga combater a manipulação de resultados de maneira ampla aqui no Brasil, né? E que são várias maneiras de serem implementadas essas medidas e que essa organização basicamente visa ser um órgão ligado para que tenha esse diálogo dos players do mercado para que a gente consiga finalmente implementar boas práticas de integridade esportiva no Brasil. Ela já está em funcionamento, já está atuante, a Não, ainda associação? não. Só Ainda não. foi anunciado o lançamento, mas ainda não começa a operar. Certo. E o processo da regulamentação de criptoativos no Brasil, conforme previsto na Lei 14.478 de 2022, como é que está? A lei de criptoativos no Brasil foi promulgada em dezembro do ano passado, tá? É engraçado, a gente trabalha nessa área, nosso departamento de gambling e cripto, a gente vê claramente uma diferença em termos de tratamento são as duas atividades, né? Enquanto nas apostas sempre teve o governo brasileiro em geral, o setor público brasileiro sempre teve uma postura mais combativa em relação às apostas, que na verdade nunca quiseram legalizar, regulamentar as apostas, né? Só o fazem porque chegou um momento em que você viu que, cara, eu não vou conseguir combater isso aqui. Então, é melhor regulamentar e pegar uma fatia do bolo do que do que ver esse dinheiro indo para fora do Brasil eu não me arrecadar nada, né? Enquanto no cripto é completamente diferente, né? A gente vê que, enquanto nas apostas tem vários países já regulamentaram as apostas, grande parte dos países mundo afora já regulamentaram as apostas, o Brasil é um dos últimos que vai regulamentar. Então, basicamente, você pode olhar para os outros países e ter mais ou menos um direcionamento ali, um guia. Em termos de cripto, na verdade, todos os países do mundo estão tentando achar uma forma efetiva de você regulamentar, né? Então, no Brasil, a gente vê claramente digamos, uma motivação maior para regulamentar essa atividade, né? Por diversas vezes, quando surgiu o cripto, com o Bitcoin lá em 2008, e desde então tive enfim, tentativas, entre aspas, de regulação de normativas e de formas de você proteger o mercado em relação a cripto e etc. Finalmente, em 2022, a gente teve em dezembro de 2022, tivemos a lei que basicamente vai regular as prestadoras de serviços de ativos virtuais, né? E em termos de regulamento, na verdade, é uma lei simples, bem direta ao ponto, mais teológica do que qualquer outra coisa, e que basicamente dá mais ou menos o direcionamento do que a gente pode esperar em termos de regulamentação da atividade, tá? Basicamente, essa lei vai buscar regular as prestadoras de serviços de ativos virtuais, tá? Então, a lei não vai tentar regulamentar a tecnologia blockchain ou os criptoativos em si. Ela vai regular as prestadoras de serviços, as entidades centralizadas que vão ter serviços voltadas a ativos virtuais. Justamente a lei, tal como a lei das apostas esportivas, está aguardando uma regulamentação também. A gente aguarda não só uma regulamentação, como também a indicação do órgão regulador, que aparentemente vai ser o Banco Central, tá? Então, a qualquer momento pode ser anunciado que vai ser o Banco Central, vai ser o órgão regulador, e o órgão regulador vai emitir os regulamentos específicos para regulamentar a atividade com diretrizes mais claras, prazos e condições para que essas prestadoras de serviços de ativos virtuais se estabeleçam, consigam autorização para operar no Brasil, a partir disso começarem a ser efetiva. E depois que sair esse regulamento, vai ter um período de 6 meses para que tenha esse período de transição no mercado. Então, basicamente, é aí que a gente se encontra. A gente está aguardando essa regulamentação, a indicação do órgão regulador e a regulamentação efetiva do mercado também.
Muito obrigada, Udo, pela sua presença, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente na iGaming Brasil e espero vê-lo de novo em breve. Até a próxima. Eu quero, Maria. Até a próxima.